A gente vai embora aqui, porque é a nossa realidade, né? É a nossa realidade. Qual alimento, se eu perguntasse assim, doutora, qual alimento você aconselha não comer? Tipo assim, qual é o... Ou não existe? De tudo que a gente falou aqui, entra a palavra equilíbrio, mas se você pudesse falar assim, se eu pudesse proibir alimento X, eu proibiria, porque... No guia alimentar da alimentação do brasileiro, que a gente tem na Anvisa, tá, gente? Vocês podem entrar no site da Anvisa e puxar esse guia alimentar. Tem todas as orientações ali para vocês seguirem como equilibrar a alimentação. E nesse guia, a gente tem uma tabela. A cor verde são os alimentos minimamente processados ou os alimentos não processados, que são in natura, né? Então, primeiro vem in natura, minimamente processados, que são os que a gente não tem como, de arroz, cereais, os feijões e tal, o leite, né? A gente tem ali. A gente tem a faixinha de alimentos em amarelo, que são as gorduras, os açúcares e o excesso de sal. E aí são alimentos que eles classificam em amarelo porque é um alerta. Vamos ter cuidado com eles? Então, ter cuidado com esse grupo. E tem os vermelhos, que são divididos em dois. Os processados. Esses processados são como assim, por exemplo, eu falei do atum em lata. Então, o atum em lata está nesse processado. Eu falei de alimentos, de vegetais congelados. Isso. Vegetais congelados está no minimamente processado. Mas os vegetais que estão na conserva, aquelas latinhas, ou então com água e sal, esses são processados. Olha, azeitona, cenoura, palmito, aquele em conserva, que é uma delícia aquilo, viu? Eu adoro, que a gente pode comer de aperitivo. Picles. Picles, que vem pepino, vem cenoura e tudo. Esses são processados. Ele está em vermelho, por quê? A gente deve ter cuidado com eles também. Agora, os ultraprocessados, que são aqueles que são completamente maquiados, não recomendo. É mesmo, Se eu Vem uma caveira em cima? Você vem falando de cores? Quando chegou, é uma caveira, assim. Não tem uma caveira em cima. Mas o Carlos Monteiro, que é um dos autores desse projeto, né, de a gente ter aí essa orientação no guia, ele coloca que são os alimentos que a gente tem uma quantidade muito grande de aditivos químicos, que a gente fala que eles são muito maquiados por causa disso. Porque ele sai da natureza, mas quando termina não é nada daquilo de natural. Mortadela? Deixa eu dar um exemplo, a mortadela. Tá lá, a salsicha tá lá. Então, assim, é uma carne que a indústria teve ali normalmente são os resíduos da indústria, tá? São as partes da carne que ele não consegue colocar para venda. Então, aqueles resíduos, eles viram emulsificado, eles moem aqueles resíduos daquela carne, de carnes diferentes, inclusive. Às vezes vem tem alguns produtos que às vezes eu leio no mercado de curiosidade, tá escrito assim: tem frango, tem bovino e tem carne suína. Ou seja, num produto só tem mistura, tem aparas, né? Resíduos de 3 carnes diferentes. E aquilo não vai ficar com sabor bom. Você imagina? Com isso tudo, vai ficar com sabor bom? Não, aí vai. Toma aditivo. Vai um monte de aditivo à base de sódio, principalmente o sódio, porque entra também como conservante. Vão aditivos para dar cor. Vão aditivos para dar o flavor, né? Que é aquela coisa de ativar o paladar. O glutamato monossódico é muito utilizado na indústria. Salame também está dentro disso aí? Tá. Mas eu adoro, viu? Tá. Não, eu tô falando aqui. Eu só tô perguntando aqui. Tá vendo aí? É questão de consciência. Os sorvetes, os salames, os embutidos de uma forma geral, né? Os pães. A gente já tem muitos pães aí. A indústria alimentícia está trabalhando para que a gente tenha produtos de mais qualidade no cardápio. Tem alguns pães, algumas marcas de pão, inclusive, que eles reduziram o tempo de prateleira do pão. Já é um passo, né? A gente não chegou no ideal, mas a gente já tem um tempo de prateleira reduzido. Aquele artesanato é melhor? Então, ele é bem saboroso e quando a gente pensa em termos de aditivos, são os que têm menos. Os artesanos da vida aí, os que são nessa fermentação natural, os artesanais, são os que têm uma classificação melhor para a gente poder consumir. Agora, tem alguns que são muito, muito cheios de aditivos. E aí fica difícil. Então, assim, eu falei, eu adoro salame. Se eu tiver que escolher um embutido para comer, ou eu vou escolher uma mortadela defumada. 2. Então, a gente está no mesmo barco. Ou eu vou escolher um salame. Agora, quando que você come isso, Kátia?
muito eventualmente. É. Às vezes eu tenho vontade de comer um lanche. Tem um sanduíche que eu amo sanduíche, né? Que é pão francês com esses frios. Isso aí. Então, o que eu faço? Eu coloco os queijos, né? Para poder aumentar a proteína, porque dizer que tem proteína ali no embutido não tem, porque é o que eu te falei. Saiu da natureza a carne, mas quando chega aqui já tem tanta mistura que já não tem mais proteína. Verdade. Tem a gordura, tem tudo. Verdade. Então, o que eu faço? Eu coloco algum queijo de boa qualidade. Às vezes, eu gosto muito de fazer com ricota, né? Faço tipo um patê, sim. alguma coisa assim. Ou queijo branco mesmo. Coloco o queijo, coloco os embutidos que eu gosto. Normalmente, eu boto os dois, salame e mortadela, que acho que fica uma combinação gostosa. E cubro com alface, tomate, cenoura ralada e faço um sanduichão. E aí, normalmente, essa saladinha eu jogo um azeitinho em cima, porque eu gosto para dar um saborzinho ali. E fica um sanduichão. É um sanduíche que, às vezes, me sacia, assim, substituindo um jantar de sábado mesmo. Sábado à noite. Não vou para a cozinha esquentar nada, fazer nada. Vontade de comer alguma coisa diferente. Agora, isso é muito eventual. Não é um tipo de alimento que está na minha geladeira. Eu não tenho embutidos na minha geladeira. O que eu tenho é vontade de comer. Vou lá, compro aquela quantidade que a família vai consumir aquilo ali e acabou. Legal. Sabe o que eu faço? Eu compro uma mortadela defumada, aí compro pão, né? O pão de pão, os meninos. Não, traz pão de pão. O pão verdadeiro. O pão verdadeiro, não esse de verdadeiro. Então tá bom. Aí a menina já sabe lá. Aí eu olho pra ela tira 50 gramas de mortadela. É pra agora. E acabou. Acabou aqui, acabou e não quero mais. Mas isso faz parte de um processo de reeducação. Porque a vontade é demais. A vontade é de repetir. Mas a gente quase... É tão engraçado, é tão interessante isso, que assim, meus filhos gostam desse tipo de sanduíche e tal, porque eu também como e tal. Mas teve um dia que eu comprei uma bandejinha dessas que já vem fatiado do próprio mercado, que já vem toda fatiadinha que a gente compra embalada, de mortadela defumada. Tá. Porque a minha filha falou assim, mãe, vontade de comer mortadela. Acho que ela comeu 2 fatias e a embalagem ficou lá. Aí eu falei assim, você me pediu isso e você não consumiu? Eu vou jogar fora, porque tá aberto. Então, assim, ela acabou não consumindo, porque era a vontade de comer. Comeu, passou a vontade, acabou. Então, assim, faz parte da gente, no caso dos filhos, né, das crianças, a gente educar. E no nosso caso, enquanto adultos, reeducar. E aí a gente, vou na padaria, vou comprar 50 gramas de mortadela, vou sentar, vou comer esse pão com mortadela com prazer. Isso aí. Faz parte do seu social, do sentar com a família. E depois vai para abraço. Acabou. Volta pro plano. É a minha frase de sempre, volta pro plano. É exatamente isso aqui. Existem estratégias para lidar com imprevistos sem perder o rumo? Volte ao plano. Eu recebo mensagem de pacientes assim, Kátia, nesse final de semana teve festa de aniversário na sexta, churrasco no domingo, abusei muito. Eu falo, por que abusei muito? Não, porque o churrasco foi e tal, não sei o quê. Cheguei em casa, não estava nem com fome. Eu falei, bom, então se você comeu o suficiente no churrasco que você não estava em casa, chegou a casa à noite, não estava com fome, beleza. Amanhã volta pro plano.